Olá, meus amados irmãos e irmãs, eu quero saudá-los com a graça, com a paz e o amor do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração e eu quero convidar você a, juntamente comigo, nós orarmos nesse instante. Maravilhoso Deus e soberano Pai, nós estamos reunidos na Tua presença com o único objetivo de Te adorar, Senhor, de exaltar o Teu nome, de glorificar a Ti, porque o Senhor é excelso, a Sua grandeza, ó Deus, é insondável, o Senhor é infinito em poder, ó Deus, e o Senhor merece toda a nossa adoração. E nós Te pedimos, ó Deus, dirija esse culto, dirija nossas vidas, inclina, Pai, o nosso coração para Ti, perdoa os nossos pecados, ó Deus, ministra, Deus amado, a Tua palavra, que nós sejamos fortalecidos, que nós sejamos renovados espiritualmente por Ti. Assim nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler na palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos de 1 até o 10. Daniel 9, de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Meus amados irmãos, o texto lido, registrado pelo profeta Daniel. Daniel foi um dos exilados que foram levados, juntamente com os demais judeus de Jerusalém, de Judá, para a Babilônia. E Daniel, ele serviu a Deus no palácio. E ele serviu a Deus no reinado de muitos imperadores. Nabucodonosor, Belsazar. E agora ele está aqui no primeiro ano de Dario, filho de Assuero. Esse Dario, a quem Daniel está servindo, ele foi aquele que jogou o profeta na cova dos leões. Daniel, ele entende, pela palavra de Deus, que eles estão ali na Babilônia, que eles estão ali em terra estranha, porque eles desobedeceram, o povo de Deus desobedeceu a Deus. Então, o que Daniel faz? O Daniel, ele busca a Deus. Ele confessa os seus pecados e os pecados da nação de Israel. Então, irmãos, eu quero, nesse momento, convidar você a fazer uma avaliação da sua vida. Como você tem andado diante da palavra de Deus? Como você tem vivido? E eu não preciso ser vidente para saber que você tem falhado em andar na palavra de Deus. Não somente você,
mas eu também. E essa consciência vem da palavra de Deus, que diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas a própria palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu convido você, onde você está, a fechar os seus olhos e nós vamos orar pedindo perdão a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, ó Pai, nós te pedimos, sonda a nossa mente e o nosso coração. Traga, Pai, a nosso conhecimento o que estamos fazendo de errado, nos incomoda, Senhor. Ó Deus, tira de nós, ó Pai, a dormência, tira de nós, ó Deus, a negligência, todo o anestesiamento espiritual que nos, ó Deus, deixa assim inertes diante da Tua palavra e diante da santidade do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Ó Deus, arranca de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Ó Deus amado, que hoje seja uma noite de concerto, de renovo, de avivamento espiritual. Que nós sejamos, ó Deus, voltados para Ti. E que nós sejamos, ó Deus, pessoas fervorosas na Tua palavra, movidos pela Tua graça e pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos adorar a Deus agora com cânticos e também com o hino de número 131. E nesse momento é o momento de ação de graças. E eu convido você, onde você está, a agradecer a Deus pela sua bondade, pelo seu perdão. E também eu desafio você, que é membro da igreja, a ser um fiel, um membro fiel. O conselho da igreja determinou uma meta de que nossa igreja seja 100% fiel nos dízimos. Nossa igreja presbiteriana de Catanduva é fiel na devolução dos dízimos ao Supremo Concílio e também na verba presbiterial. Nossa igreja é fiel. O pastor Benones é fiel na sua devolução dos seus dízimos. E eu conclamo a todos os membros a serem fiéis em ação de graças, louvando a Deus e adorando a Deus. Vamos fazer isso agora cantando. Nossa irmã Aline colocou aí as informações bancárias da igreja, para que você possa fazer a sua transferência do seu dízimo e a sua devolução do seu dízimo. Caso você não consiga, pode entrar em contato comigo e também com o tesoureiro Guilherme, para que nós possamos receber assim o dízimo da sua parte e destiná-lo à conta da igreja na instituição bancária. Vamos cantar a Deus louvores em nome de Jesus. Para seres santo, tempo has de tomar com o grande mestre, seu livro estudar. Has de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, tempo has de encontrar a sós com teu mestre, muito frequente andar. Teu olhar bem fito nele sempre ter, teus atos comprados, seu grande poder. Para seres forte, tempo has de buscar ao mestre seguindo, por onde no gozo tristeza sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Para seres útil, tempo has de guardar
ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar.
estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é grande, Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos nesta noite, Pai, e nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações agora, através da pregação da Tua Palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, sair transformados pela Tua Palavra, Pai, nesta noite, e que o Senhor use o Teu Filho, Pai, para trazer a Tua mensagem para nós, Pai. Que o Senhor abençoe também a nossa semana. Muito obrigado pela semana que se findou, e também nós te agradecemos por essa semana que está se iniciando, que nós possamos te buscar, ó Deus, cada dia mais, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, hoje e para sempre. Nós vamos continuar adorando a Deus agora com a leitura da palavra do Senhor, no livro de Neemias, capítulo 1. Nós leremos todo o capítulo, são 11 versículos, e nós faremos toda essa leitura. Que diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti,
Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e cumprirdes, então ainda que os ossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai amado, Criador dos céus, nós estamos agora, Pai, diante de Ti, após ler a Tua palavra. Ó Deus, te pedimos, fale ao nosso coração. Abra, Pai, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Toque em nossos sentidos, ó Deus, para que possamos ser abençoados nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha sobre mim e que o Senhor fale através de mim. Que as pessoas, ó Deus, possam ouvir a Tua voz através da minha voz. E que o Senhor possa ser glorificado, que o nome de Jesus seja proclamado, e que vidas sejam edificadas, que vidas sejam alcançadas e transformadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, não há nada mais difícil do que a indiferença e a frieza de coração. As pessoas que não querem ajudar, as pessoas que não querem se envolver, agem com frieza e com indiferença. Há muitos que são tomados por esse sentimento de indiferença e, movidos por essa dureza, por essa frieza, não servem a Deus, não servem a igreja do Senhor, não servem a família, apenas vivem para servir a si próprias. É como que se o que importa somente o seu eu e a sua felicidade. Há muitos anos atrás, em uma grande onda de frio que aconteceu no hemisfério norte, muitas pessoas foram mortas pelo frio. E o bombeiro foi chamado para atender uma situação de morte numa cidade por causa do frio, por causa da onda de frio. E aquele bombeiro, ele chegou em algumas casas, e ele entrando em uma delas, ele encontrou todos os membros mortos, mas todos separados. Ninguém estava tentando ajudar um ao outro. E aquele bombeiro disse assim: o frio que matou essas pessoas não foi o frio de fora, foi o frio de dentro. A frieza do coração leva as pessoas a se apartarem, leva as pessoas a se isolarem, e leva as pessoas a não se importarem, nem com a família, nem com a obra de Deus, nem com a vontade de Deus, nem muito menos com aquele que precisa. Algo muito diferente do que aconteceu nesse texto que nós acabamos de ler. Um texto que narra sobre Neemias, o autor desse livro, e o livro leva o nome do seu autor. E Neemias, no hebraico, significa uma pessoa confortada por Deus, ou uma pessoa que é o conforto de Deus para outras pessoas. Neemias é um personagem bíblico, uma figura importante na história do pós-cativeiro babilônico dos judeus. Neemias, filho de Acalias, bem provavelmente
da linha de Judá, da tribo de Judá, e os seus ancestrais, em torno de 150 anos antes, eles viveram lá na terra de Israel, lá em Judá, em Jerusalém. E eles foram levados cativos para a Babilônia pelo imperador Nabucodonosor. E a cidade de Jerusalém, como também todo o território de Judá, foi devastado. E aquelas pessoas que ficaram em Jerusalém, ficaram em Judá, eles eram oprimidos. E passaram 70 anos até que Deus movesse o coração de homens, como Artaxerxes, filho de Assuero, ou Xerxes. Xerxes era filho de Assuero, que tomou Ester por sua rainha. E esse Xerxes, que ele reinou apenas 8 anos antes de Artaxerxes I, esse Artaxerxes, ele então que destina os exilados da Babilônia, agora não são mais da Babilônia, um outro império se levanta e ocupa a Babilônia. Então, esse imperador agora, ele designa Esdras, e Esdras ele retoma para Jerusalém, Judá, e reconstrói e restaura o templo de Jerusalém. Só que a cidade de Jerusalém ela não é cercada, e as pessoas que estão ali em Jerusalém, elas estão oprimidas, elas estão massacradas por causa dos inimigos que entram e saem em Jerusalém, porque os muros da cidade estão derrubados. Então, irmãos, o livro de Neemias, ele engloba um período de pelo menos 20 anos, entre o ano de 445 a 425 anos antes de Cristo. Quando Neemias retornou da Babilônia para eliminar em Jerusalém e na província dos diversos males infiltrados durante sua ausência desde 432, as vidas de Esdras e Neemias coincidem parcialmente, como se vê tanto em Neemias 8, 1 e 9 e 12, 26. E é bastante provável que Malaquias, o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, tenha profetizado neste tempo da reconstrução dos muros de Jerusalém. Irmãos, esse homem, Neemias, ele é um homem que tem um grande zelo, uma grande dedicação, um homem inteligente, um homem que coloca a sua vida para servir a Deus, para servir a sua família, para servir a família de Deus. Neemias é um exemplo de paixão, de amor, de consagração pela verdade da palavra de Deus. Fosse qual fosse o preço, ele pagaria as consequências para que Deus fosse honrado, para que seu povo fosse ajudado e para que a sua nação, o povo de Deus, fosse restaurado, assim, através da sua influência. Então, amados, esse texto que nós acabamos de ler mostra Neemias recebendo a notícia do seu irmão, que veio de Judá, e Neemias trabalhava como copeiro do rei, na cidade de Suzã, na mesma cidade que alguns anos antes Deus levanta Ester, na época do rei Assuero, para proteger o povo de Deus. Essas histórias estão muito interligadas, e nós precisamos ler tanto Crônicas, Segunda Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, e também os profetas, tanto os maiores quanto os menores, entender que esse é o contexto onde Deus ele fala, e fala de uma forma assim, muito clara e profunda com o seu povo. Povo que tinha afastado de Deus, como nós lemos no capítulo 9 de Daniel, Daniel pedindo perdão a Deus por causa do pecado do seu povo. Daniel, que viveu aqui num período diferente de Neemias, período antes de Neemias, mas a gente vê as consequências tanto do pecado que levaram o cativeiro babilônico, como nós vemos também a consequência de um homem que resolve servir a Deus. Eu gostaria de falar sobre o tema: como podemos servir a Deus?
À luz do texto, amados irmãos, nós podemos observar que Neemias ele foi um servo de Deus, porque ele amou a Deus, ele amou o povo de Deus, ele amou a obra de Deus. E aquele que ama se importa. E aquele que se importa, ele é capaz de perguntar. Irmãos, a indiferença, a pessoa indiferente, ele nem quer saber como que as coisas estão. A pessoa que é assim fria, ele nem conversa, porque ele não se importa, porque ele não ama. Porque é nessa escala, irmãos, de valores, aquele que ama se importa. E aquele que ama está disposto a servir. E Neemias, então, ele pergunta para Anani, um de seus irmãos: então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E o relatório é triste. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Meus queridos, Neemias, ele é um exemplo de um servo de Deus, e ele mostra como servir a Deus, quando ele demonstra amor por Deus, pelo seu povo, pela sua obra, a ponto de se importar e perguntar: como estão? Como estão aqueles que ficaram lá em Jerusalém? Como estão os meus familiares que estão em Jerusalém? Como está o povo de Deus lá em Jerusalém? Como está a cidade de Jerusalém? Em segundo lugar, irmãos, como servir a Deus? Nós já vimos que é amando a Deus, amando o povo de Deus. E assim nós vamos importar. E não somente importar para perguntar, mas como o texto diz, aquele que ama se importa, não para somente saber como estão, mas também se importam o suficientemente para chorar. O texto disse: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Irmãos, antes de Neemias orar, Neemias chorou. Neemias lamentou por causa da dura realidade que estava a cidade de Deus e o povo de Deus. E a motivação de Neemias de servir a Deus, de servir o seu povo, de servir a sua obra, era movida por um amor verdadeiro. Tanto é que ele se importava para conhecer a realidade e também para chorar. Nós conhecemos as pessoas não somente pelos seus risos, mas pelos seus choros. E nós sabemos muito bem quando uma pessoa é sincera suficientemente e movida por um amor verdadeiro e por um senso de importância, que é capaz de chorar. E o maior exemplo disso nós vemos na pessoa de Jesus. Quando viu Marta e Maria chorando pela morte do seu irmão Lázaro, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Do mesmo jeito, nós vemos Neemias chorando pela dura situação de vida que estava passando o povo de Deus, a obra de Deus e a cidade de Deus na sua época. Embora Neemias ele tivesse um alto cargo, embora Neemias sendo um copeiro do rei, embora Neemias sendo mais que um mordomo, porque o copeiro ele não somente administrava as coisas, mas ele tinha como uma das principais funções de provar a comida do rei antes que o rei comesse. Porque se tivesse ali algum tipo de tentativa de assassinato do rei, quem experimentava primeiro como ato de lealdade e confiança era o copeiro. O copeiro, além de ser um homem de confiança, ele era um homem culto. Além dele ser um homem culto, ele era um homem de muita influência.
um homem de uma grande sensibilidade. E Neemias demonstra esse caráter de servo dele, manifestando o seu amor a Deus, o seu amor ao povo de Deus, a ponto de perguntar como eles estão e chorar ao saber da sua dura realidade. A terceira lição que o texto nos mostra, irmãos, como servir a Deus, é amando mesmo. É só amando ao Senhor, amando a obra de Deus, amando o povo de Deus, é que nós vamos ter a coragem de perguntar, ter a capacidade e a sensibilidade de chorar pela dura realidade do povo de Deus. Mas também nós vamos ter a confiança de orar. Nós só vamos servir a Deus. Nós somos pessoas que amam a Deus e amam a sua obra. E se somos assim, como Neemias foi, Neemias, pelo seu senso de amor, de serviço, ele se importou a ponto de orar. E a sua oração começa com a adoração a Deus. Ele reconhece que Deus está nos céus. Ele reconhece que Deus é grande. Deus tem todo o poder. E além dele adorar a Deus e reconhecer o poder de Deus e a grandeza de Deus, Neemias também confessa o pecado do seu povo. E ele não fala aqueles lá pecaram, não, ele fala nós pecamos. E ele se coloca como intercessor, lembrando Deus da sua promessa, que foi dada primeiramente a Moisés. Depois, lá na construção do templo, Deus fala para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O único homem, Neemias, por um senso de serviço, movido pelo amor, pelo senso de se importar com o povo de Deus, Neemias se coloca como intercessor, buscando a Deus, adorando a Deus na oração, mas pedindo a Deus perdão pelo pecado do seu povo. E muito mais. Neemias, ele pede para que Deus mude aquela realidade do seu povo, do povo de Deus. Neemias, ele confia em Deus ao ponto de pedir para que Deus ele pudesse transformar aquela realidade que o seu povo estava vivendo. De maneira, meus irmãos, que a oração não é tanto que a vontade do homem seja feita nos céus, mas a oração, tanto que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Como Jesus nos disse, que a tua vontade seja feita nos céus, seja feita assim como nos céus, seja feita assim na terra. Que a tua vontade se cumpra. Neemias pede pela vontade graciosa de Deus, misericordiosa de Deus, pela restauração do povo do Senhor, da cidade de Deus, de Jerusalém e da nação de Israel. E por último, irmãos, a palavra de Deus diz, e Neemias, um modelo de servo de Deus, como que ele serve a Deus? Ele serve amando o Senhor e se importando com Deus, com as coisas de Deus e com o povo de Deus. E como que ele mostra isso? Ele pergunta, depois ele chora, depois ele ora. E por último, ele resolve trabalhar a fim dele ser o instrumento de transformação pelo qual ele estava orando. E aí ele fala o seguinte: concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Neemias trabalhava no palácio. Neemias, ele era um cortesão, ele era um copeiro de uma alta patente, de uma alta responsabilidade. Mas antes dele resolver trabalhar, ele busca a Deus, a fim de que os planos de Deus sejam realizados através da vida dele. E ele coloca aquele homem que está sobre ele, o seu rei, e ele pede que Deus lhe dê mercê perante este homem. Porque, na verdade, quem dirige todas as coisas não é o braço do homem, mas é o braço de Deus. E por isso que Neemias é um exemplo de um homem que serve a Deus.
por amar a Deus, por amar o seu povo, por amar a sua obra. Neemias, ele é um homem que se importa com a causa sagrada do eterno e soberano Deus. Irmãos amados, da mesma maneira que nós lemos o livro de Neemias, nós podemos, como a chave hermenêutica, entender a Bíblia, entender que Neemias é um tipo de Cristo. Como Neemias foi usado para restaurar os muros de Jerusalém, para trazer ali um avivamento, trazer ali a prática da palavra de Deus, para trazer ali naquele tempo uma restauração espiritual para o povo de Deus. Jesus ele veio não para restaurar uma muralha humana, mas Jesus ele veio para restaurar o coração humano, veio para trazer salvação, veio para trazer transformação de vida, veio para trazer realmente aquele sentido de vida que somente Ele pode dar. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero concluir essa mensagem dizendo e aplicando na nossa vida esta pergunta: você já foi restaurado por Cristo? Como Neemias se importava com Jerusalém e com o povo de Deus, Jesus, ele se importa com o pecador. Tanto é que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E a pergunta que eu faço para você: você já foi restaurado por Cristo? Você já foi restaurado pelo grande restaurador de vidas, que é o Senhor Jesus Cristo? Se sim, aleluia, glória a Deus. E se sim, nós vamos ver um desdobramento deste tema. Como ser um servo de Deus? Mas antes desse segundo desdobramento, eu quero falar com você que ainda precisa de ser restaurado. Você que ainda está vivendo uma vida em ruínas. Você que ainda está vivendo longe de Deus e da sua palavra. Eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão de entrega da sua vida. Eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão de arrepender dos seus pecados e a crer em Jesus como seu Senhor, a fim de que Ele seja o seu Salvador e restaure a sua vida e faça da sua vida uma vida nova, para a honra e glória de Deus. Você que já recebeu Jesus, o Senhor tem te chamado a ser um restaurador de vidas, uma testemunha de Jesus. E você é chamado a servir a Deus. E você só vai servir a Deus se você amar a Deus, se você amar o povo de Deus, se você amar a obra de Deus, se você amar o perdido pecador, aquele que Deus mandou o seu Filho para salvar e livrar dos seus pecados e da condenação, da ruína e da perdição eterna. A maior frieza não é a de fora, é a de dentro. E que toda frieza seja retirada, e ao invés dessa frieza, que em nosso coração, como servos de Deus, possa queimar e aquecer o fogo do Espírito Santo, o fervor espiritual de Deus, o amor do Senhor, renovando os nossos corações e nos impulsionando a sermos restauradores e proclamadores da restauração de vidas. Somos servos restaurados para restaurar em nome de Jesus. Neemias viveu numa época muito distante da nossa, num período muito difícil e muito distante e muito diferente do nosso. Mas nós estamos passando dias difíceis. Como Neemias, precisamos de uma grande restauração. E esta restauração, somente Cristo pode realizar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se a sua vida e se a sua casa precisa ser restaurados por Deus, o Senhor, Deus, mandou Neemias para restaurar os muros de Jerusalém e restaurar aquele povo.
Do mesmo jeito, Deus mandou Jesus para nos restaurar de uma forma completa, de uma forma perfeita, de uma forma eterna. Vamos orar. Maravilhoso Deus e amado e soberano Pai, perdoe, ó Deus, toda a nossa frieza, nossa indiferença, que os exemplos, ó Deus, que nós temos na Bíblia, de Neemias, um grande servo do Senhor, um homem que amava a Ti, amava a Tua palavra, amava a Tua obra, amava o Teu povo, amava aqueles que sofriam, ó Deus, em detrimento da sua própria vida e da sua própria posição, entendeu que estava naquele lugar para Te servir. E pelo amor, ó Deus amado, ele teve esse senso de se importar. Ó Deus, e ele quis saber a realidade do seu povo, e ele chorou pelo seu povo, e ele orou pelo seu povo, e ele trabalhou pela restauração do seu povo. Nós te pedimos, ó Deus, levanta um exército de Neemias nessa geração. Levanta, Pai amado, um exército de Neemias para restaurar famílias, para restaurar cidades, para restaurar nações no nome de Jesus. Levanta a nossa igreja, Pai, que nós sejamos assim, pessoas que servem, pessoas que amam, pessoas que se importam, movidos pelo amor de Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, faça esta obra de salvação em milhares e milhares de vidas, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos e amadas irmãs, que a graça eterna e excelsa do Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito do nosso Deus eterno Pai, e que o poder e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós e todos vós e todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Meus amados irmãos, eu quero desafiar você a ser o Neemias nesse tempo. Nós estamos vivendo essa pandemia, que muito disso, nós temos visto muitas maldades por detrás dessa doença. Nós temos visto um interesse maligno, nós temos visto uma corrupção tremenda acontecendo no nosso país, uma rebeldia sem tamanho. E como Deus levantou José no Egito, Daniel na Babilônia, Neemias, como nós lemos no texto aqui, Deus tem levantado homens e mulheres para estar compondo o governo, não só o governo municipal, mas estadual e federal. Então você que é presbiteriano, você que é um servo de Deus, não seja indiferente. Não aceite que as más línguas, caluniosas e mentirosas, prevaleçam e você seja indiferente. Não seja indiferente, mas ore. Ore pelos irmãos que estão na nossa cidade de Catanduva, no estado de São Paulo, no nosso Brasil. Em especial, eu quero colocar aqui 2 pastores da Igreja Presbiteriana de Catanduva, Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo André, ministro da Justiça e Segurança Pública, e o reverendo Milton Ribeiro, ministro da Educação. Seja como Neemias, se importe e ore pelo povo de Deus e busque a Deus. Seja um restaurador, seja um servo de Deus, uma serva do Senhor. Uma boa semana, que Deus te guarde, Deus te livre de todo mal, que Deus guarde a nossa igreja e a nossa família, família da fé, família de sangue, que aqueles que ainda não conhecem a Cristo possam ser alcançados por esse Jesus maravilhoso. No nome dele, nós encerramos esse culto. Aleluia e amém.